esqueça do começo, eu já desapeguei. Não sinto mais o peso das palavras que eu falei. E todo dia a sintonia de reinventar meu mundo. Em cada gota eu mergulho fundo. Não quero mais perder nenhum segundo. Às vezes é preciso respirar. Boa noite! Eu sei. Responde você, vou responder agora, Romulinho. Boa noite, Vilma, boa noite. Escutem a música. Me acompanhar é leve. Desandar, oh, que seja breve. Boa noite a todos, vão entrando. Como foi o dia de vocês? Obrigada, Camila. Boa noite, Rodrigo. Como é que foi o dia de vocês? Vão me dizendo aí, como é que foi? De onde vocês são? Tem muita gente aqui que é de fora, de João Pessoa, de fora da Paraíba. Vão falando aí pra gente conversar. Tá chegando o finalzinho aí do dia, né? A gente vai se acalmando mais. As minhas lives, muitas pessoas que assistem sempre já sabem. Mas pra quem nunca viu, elas são mais rápidas, elas são mais práticas, elas são mais direto ao ponto. E isso é proposital. Goiás, ó, Camila de Goiás. O dia foi ótimo. Que bom, Rômulo! Bençãos, foi top. Olha aí! Foi leve? Espero que tenha sido leve, o que é que a gente busca todos os dias. Ah, Bananeiras, Vilma de Bananeiras. Morei em Bananeiras, Vilma. Morei aí. Boa noite, Tatiele. Linda você. Lindos vocês, minha gente. Campina Grande. Leve. Vocês conhecem essa música? Eu sempre uso essa música. Essa música é um tema pra mim, assim. A letra dela é maravilhosa, o ritmo é maravilhoso. Eu sempre indico para as minhas clientes que querem levar o feminino, colocar essa música, colocar uma saia, dançar. É muito bacana. Eu coloquei uma vez, me pediram já, eu coloquei mais de uma vez o link dela, eu vou colocar mais uma vez. Então, vão se acalmando. Fiquem num lugar tranquilo, peguem uma água, que isso aqui é uma live, mas sempre que a gente fala de constelação, a gente mexe com o sistema das pessoas. É sempre assim, ainda mais o tema de hoje. Peguem uma aguinha, vocês vão me ver beber muita água, sempre. Vocês já veem, né? Eu sempre tô postando aí, porque água, minha gente, água é maravilhoso pra tudo. É pra saúde, é pra alma, é pra pele, é pro cabelo, é pra tudo. Oi, Clevinho, tudo bom? Então, minha gente. Boa noite, Ricardo Henrique. Boa noite, meu povo. Então, o tema que a gente vai falar hoje, o tema que eu vou conversar, a gente vai ter esse bate-papo, é um tema muito desafiador. Eu costumo dizer até que um dos temas mais desafiadores que a constelação familiar trata. Oi, Niele! Niele Minha Design, minha gente, sempre fala aqui pra vocês da minha sobrancelha, da minha boca. Ela quem faz, maravilhosa! Sejam todos muito bem-vindos, Gabi. Então, é um tema muito desafiador. E por que é tão desafiador assim? Quando a gente nasce, a gente vai crescendo e vai chegando na adolescência, enfim, a gente sempre escuta o quê? Sobre traição. Que existem dois polos, que existem duas pessoas envolvidas, né? Já vou começar a utilizar. Hoje eu vou utilizar bastante os meus instrumentos de trabalho aqui, meus bonequinhos. Então, a gente sempre escuta que existe um homem e uma mulher, existe uma vítima e um vilão. É sempre assim. Ou a mulher é a vítima e o homem é o vilão, ou o homem é a vítima e a mulher é o vilão. Eu aqui, hoje, vou falar pra vocês quantas vezes for necessário, no começo, no meio, no final, com bastante cuidado, com bastante carinho e com bastante amor, que não existe julgamento. Aqui não existe. Um dos preceitos básicos da constelação é o não julgamento. E se você julga, você pode ter prejuízo com isso. Por quê? Porque você passa a não enxergar as coisas como realmente são. A não enxergar a vida de uma forma sistêmica. Então aqui não existe julgamento, não existe certo nem errado, não existe, eu sempre utilizo Maria e João, não existe Maria está certa e João está errado e vice-versa. Em qualquer tema, em especial na constelação. Eu aqui não vou
mostrar pra vocês, dizer pra vocês sobre a minha opinião. Obrigada! Obrigada. Não vou falar da minha opinião, não é a minha opinião. Aqui é o que a constelação trata. É o que ela diz, é o que ela preceitua. E tudo é com muito, sempre muito amor. Sobretudo, este tema traição. Então, por isso que antes eu coloquei, venha pra live quem estiver preparado para ouvir. Muitas pessoas que estão aqui, ou algumas pessoas, com certeza já passaram pela traição, de um lado ou de outro, ou traíram ou foram traídos. E aqui, como não existe julgamento, nem julgamento para vocês, nem julgamento para absolutamente nada. Em algum momento, eu posso me referir mais ao homem como tendo traído do que a mulher. E isso também não é nada pessoal, tá? Isso é porque os homens, eles traem mais do que as mulheres, apesar de que hoje esse número está aumentando. Mas é simplesmente pela dinâmica dos casos que eu já atendi. Então, isso facilita para demonstrar para vocês sobre o que vem acontecendo, tá? A dor do amor, a gente sabe que é uma dor muito grande. A gente sabe que todos nós já passamos, somos adultos, todos passamos. Acredito que não tem nenhuma criança aí. Então, é uma dor muito grande, é uma dor que chega a ser física, de tão grande. A dor do amor, seja ela com relação a qualquer aspecto. De algo que aconteceu ruim, de uma saudade, de um distanciamento. E a dor da traição, ela é uma dor do amor que passa a ser maior ainda, né? Que passa a ser mais desafiadora de se passar. Minha gente, por sinal, vão mandando aí aviãozinho, tá? Pra quem vocês acham que deve assistir essa live, pra quem vocês acham que pode ser ajudado com isso, para uma pessoa que não tem uma visão sistêmica sobre o assunto, enfim, mandem para quem vocês quiserem, serão todos muito bem-vindos. Então, como eu estava falando, é uma dor imensa. Eu não fui traída, pelo menos que eu saiba, por meus 5, 6 namorados, também nunca traí, mas eu convivo com pessoas, eu sei de vários casos que aconteceram, então eu tenho uma noção de como é essa dor, todos nós temos, né? Sabemos como é que acontece. Então, eu quero que vocês assistam essa live hoje, em especial, e que vejam tudo com muito carinho, muito amor e sem julgamento. Se vocês não entenderem alguma coisa, podem me perguntar aqui, que eu vou responder. Se passar direto, depois manda no direct, ou uma caixinha, ou o link da minha bio. Eu sempre respondo, eu tento ser o mais acessível possível. Então, para que não exista nenhuma confusão na minha fala, tá? Eu separei algumas dinâmicas. Eu separei aqui no meu roteirozinho algumas dinâmicas. Eu vou falar de todas as dinâmicas, porque assim, eu sempre preparo a live pra vocês com muito carinho, mas as coisas vão vindo do meu coração e eu vou falando, porque eu sei que algo vem daí pra cá. Minha mãe, oi mãe, um beijo! Algo vem daí pra cá. Então é algo que eu possa não ter, que com certeza eu não tenho colocado no meu roteiro e que é o que eu estou sentindo, tá? Porque é um movimento de almas, a constelação é isso. Então, como eu falei, o princípio básico da constelação é o não julgamento. Isso é uma armadilha, sobretudo nesse tema que a gente tá falando hoje. Por quê? Eu vou começar logo falando algo que, se vocês quiserem, podem até comentar, tá? A responsabilidade em qualquer relacionamento. Eu vou falar aqui de traição, pode ser um relacionamento de namoro, de um noivado, de um casamento. A responsabilidade é dos dois, tá? Por enquanto, vocês podem não entender isso, mas no decorrer da live vocês vão entender. Responsabilidade é dos dois. Se Maria trai João, responsabilidade é dos dois. Se João trai Maria, responsabilidade é dos dois, tá? Então, é isso que a gente vai destrinchar durante a nossa live. O Bert, ele falava uma frase que dizia assim, eu até anotei aqui: o traidor está deslocado. Então, Camila, essa carinha aí de espanto, né? Não sei, acho que é. O traidor, ele está deslocado, ele realmente está deslocado. Porque ele não está tendo aquela atitude exatamente porque ele simplesmente quer tomar aquela atitude, porque não exatamente, tá? Porque ele quer, porque ele não gosta da pessoa, enfim. Nós vamos falar sobre tudo isso até o final. Então, minha irmã entrou. Oi! Então, eu separei dinâmicas para vocês aqui e vou demonstrar o que é que está, como é o nosso tema, o que é que está por trás da traição. Vou mostrar dinâmicas para vocês e vou mostrar
com... Não vou mostrar com os bonequinhos agora não, depois eu mostro. Uma delas, problemas sexuais. Todo casamento, todo relacionamento, a gente sabe que tem que existir, que é natural, que é normal, que é saudável e que é fisiológico. Então, quando Maria não quer ter relações com João, ou João não quer ter relações com Maria, vamos dizer Maria. Oi, Patrícia, boa noite. Ela não está indisponível, ela está indisponível para João, certo? Então, quando uma pessoa está indisponível para outra, seja em qualquer aspecto que seja, isso pode gerar algum problema, neste caso, a traição. Então, é um dos aspectos que pode acontecer. Como Maria não está disponível para João, não é que João vai dizer, ela não quer ter relação comigo, então eu vou procurar fora. Não é isso, não estou falando dessa parte consciente que a gente vê a todo momento, não. É o seguinte, Maria, o fato dela estar indisponível para João faz com que ele inconscientemente vá se afastando e busque o que falta dentro do casamento dele, certo? Então, isso é uma dinâmica, um dos fatos que pode acontecer. O segundo que eu separei para vocês foi uma crise que já existia, uma crise oculta. Maria e João estavam brigando, o casamento deles estava muito ruim, seja por qual motivo tenha sido, certo? E o que aconteceu? Maria e João estavam brigando muito, já existia uma crise ali, estava oculta, eles não queriam conversar sobre aquilo, eles não queriam fazer uma terapia, eles não queriam dividir aquilo com ninguém. E quem chegou? A terceira pessoa. Quando essa terceira pessoa chega aqui entre eles, vamos dizer, né? Ele quem traiu, vamos supor aqui nesse caso. Quando essa terceira pessoa chega entre eles, ela só faz o quê? O favor de fazer com que eles vejam que aquele casamento deveria acabar. Quantas vezes vocês já escutaram Mariazinha, obrigada, Mariazinha ou João dizendo assim, o meu casamento acabou por quê? Acabou porque ela me traiu, acabou porque ele me traiu. Mas o casamento já não estava bom, mas o relacionamento já não estava bom, o namoro já não estava bom. Então aquilo ali foi a gota d'água. Quando na verdade está por trás, a crise já estava oculta. Aquela pessoa chegou somente para fazer este fim, certo? Para fazer com que eles olhassem. Eles não estavam olhando, então aquela pessoa chegou para fazer com que eles olhassem. A terceira, de extrema importância, que eu já fiz até uma live aqui falando sobre isso, é a lei do equilíbrio. Maria e João estão desequilibrados no casamento deles. Como é que funciona a lei do equilíbrio? É o seguinte, nós temos aqui um relacionamento em que João vai fazer por Maria. João faz aqui, por Maria, ele tá fazendo mais. E aí Maria, para retribuir, o que ela faz? Ela faz um pouco mais, sempre deixando esse espaço aqui, tá? Ou seja, ela fez um pouco mais. E aí o que é que João vai fazer para compensar? Ele vai fazer igual? Não, ele vai fazer um pouco mais, deixando aqui esse espaço. E Maria vai fazer um pouco mais. E sempre vai ficar um tantinho, um espacinho aqui, para que o outro faça mais. E essa relação, ela está equilibrada, certo? Porém, neste caso aqui que eu estou falando, esse é um desequilíbrio positivo. É um desequilíbrio para que tenha o equilíbrio entre o relacionamento. No caso da traição, é um desequilíbrio negativo. Que seria o quê? Quando João faz algo ruim para Maria, ela não deve fazer a mais uma coisa pior, uma coisa a mais para poder compensar, não. Ela tem que fazer uma coisa a menos, uma coisa, vamos dizer, que seja menos ruim, tá? Uma coisa menos ruim. Se ela faz a mesma coisa, por exemplo, João traiu Maria e Maria vai trair João também, o nome disso é vingança. Não é o troco, como a gente fala na lei do equilíbrio. Então, isso desequilibra a relação. Quando acontece qualquer motivo de desequilíbrio, não só de traição, existe a traição. Por que a traição vem nesse caso? A traição, ela vem para dar equilíbrio a esta relação, certo? Para dar equilíbrio. Por quê? Por exemplo, se João trai Maria, o que ela poderia fazer de ruim, tá? Para compensar isso. Ela poderia, até tem um livro do Bert que fala sobre exatamente esse exemplo. Ela poderia ir a um shopping e poderia estourar o cartão de João. Ela se sentiria recompensada, entendeu? Isso é recompensa, isso é inconsciente. Ela se sentiria recompensada por estar fazendo algo que é ruim para João, mas que é bom para ela. E ele também se sentiria tranquilo, porque ele, pronto, ufa, relaxei aqui na minha traição, ela já fez as compras que ela queria, então já tá tudo certo. E isso seria um equilíbrio. Então, um desequilíbrio
está por trás de uma possível traição. Isso é tudo feito de forma inconsciente. E eu vou explicar para vocês que muitas pessoas podem estar aí atrás dizendo, nossa, mas não é assim, essa pessoa que trai é uma pessoa ruim, é uma pessoa maldosa. Enfim, vamos falar ainda mais sobre isso. Uma outra dinâmica que eu separei para vocês foi a lealdade à família de origem. Nossa, a lealdade à família de origem. Maria é filha de Joana, certo? Vou pegar até outra bonequinha aqui para não misturar. Maria é filha de Joana. E Maria traiu o namorado. Quando Maria conversou com a mãe, ou ela já sabia, enfim, a mãe, Joana, também traía o marido. E talvez, né, sei lá, a avó também traía o marido. Então, isso aqui é uma lealdade, tá? É uma lealdade à família. Da mesma forma, poderia ser traída. Maria sempre foi traída nos relacionamentos, a mãe sempre foi traída e a avó também tinha sido traída sempre. Isso aqui é uma lealdade, é inconsciente. Elas vão sendo leais, ela vai sendo leal a ela, vai sendo leal a ela. Em que sentido? Utilizando a boa consciência. Que significa o quê? Você repetir este padrão aqui. Minha mãe, para você não se sentir sozinha, para eu não me sentir diferente, eu vou agir da mesma forma. Então, eu vou trair, ou eu vou ser traída, eu vou permitir que seja traída. Isso aqui é lealdade. O nome disso é boa consciência. O que seria a boa consciência? A boa consciência é você fazer da mesma forma que os outros faziam. Então, o que a gente orienta? Que a pessoa utilize da má consciência, que não é algo ruim. É o quê? Essa má consciência é você fazer diferente. Existem dinâmicas na constelação que são utilizadas algumas frases. Existe uma dinâmica que é uma das assim, que eu mais gosto, que é utilizada uma frase de liberação muito forte, que é você, nesse caso aqui, vamos dizer, né? Maria, falar para a mãe dela que ela é leal à mãe dela, que ela honra a mãe dela, mas que ela vai fazer um pouco diferente. Isso é utilizar a má consciência, entende? Porque honrar não é você precisar fazer igual, o que não foi bom, não. Você honra a sua mãe, mas você faz um pouco diferente. Então, quando se faz liberação, quando se identifica no campo sistêmico, na hora da constelação, que a situação está acontecendo por isso, se faz essa dinâmica e Maria passa a ter consciência do que ela não tinha. Ela podia saber que a mãe dela traiu ou foi traída, que a avó dela traiu ou foi traída, mas ela não tinha consciência de que aquele padrão estava se repetindo e ela não conseguia se libertar. Então, quando se faz essa liberação, Maria passa a não mais passar por aqueles padrões, ou não mais trair, ou não mais ser traída. Conheço uma família com 3 gerações de traições iguais. Pois é, acontece muito. Então, isso é a lealdade que existe entre as famílias. É uma outra dinâmica que acontece bastante. Acabei de lembrar do caso de uma amiga. O marido fez tudo por ela e ela o traiu. Exato, a gente vai falar sobre isso. Uma outra dinâmica essa é assim, eu acho que ela é uma das campeãs. Alguém que cumpre a sua função. O que acontece? Maria, casada com João, certo? Maria é uma mulher. E João, teoricamente, é um homem. Só que João, na verdade, ele é um menino, tá? Ele é um menino. Ele é um menino totalmente dependente emocional da mãe. A gente chama de o filhinho da mamãe, certo? Então, o que acontece? Eles são casados, só que João inconscientemente já é casado com a mãe dele. Então, ele tem lealdade à mãe dele, ele tem fidelidade à mãe dele. Claro que eles não têm uma relação de homem e mulher. Mas se ele já tem essa fidelidade aqui à mãe dele, ele não precisa ter nem a Maria e nem a nenhuma outra mulher. Então, ele não tem a Maria traindo com outra ou com outra, geralmente é com outras. Da mesma forma, acontece com Maria. Maria, que não é uma mulher, né? É uma menina. Isso é uma menina. E ela é casada com João, mas na verdade, aqui, ela é a filhinha do papai. Então, inconscientemente, ela já é casada com o pai dela. Se ela já é casada com o pai dela, se ela já tem um marido, se ela já tem fidelidade aqui, por que ela vai ter fidelidade com esse aqui? Inconscientemente, tá? Então, ela vai trair o marido dela. Ela não é uma mulher, né? É uma menina. Então, mulheres, procurem homens e não meninos. Homens, procurem mulheres e não meninas. Isso é muito possível de acontecer. E, assim, é de casos que acontece bastante. Como assim, casada com o pai? Então, deixa eu explicar.
Aqui é o pai e aqui é Maria, certo? Maria já é adulta, então Maria deveria ser desse tamanho para poder casar com João. Nossa, esse exemplo foi muito interessante, adorei. Conheço homens assim que são casados com a mãe. Ah, existe bastante. Por isso que eu falei que é o campeão aqui. Então, Maria deveria ser adulta para estar com João, certo? Por quê? Porque adulta é quem casa, é adulta que se relaciona e não criança. Só que essa ligação dela com o pai dela, desde que nasceu, né? Não foi bem trabalhado. Então, essa ligação, essa dependência emocional é tão grande, é uma prisão aqui, ó. É uma prisão tão grande que ela vai ter namorados, ela vai casar, mas ela não vai se portar nunca como adulta. Ela vai sempre se portar como uma menininha, filhinha do pai. E aí, inconscientemente, ela age com essa fidelidade toda com o pai. Ela já tem um homem que represente isso pra ela, certo? Camila, né, que perguntou. Então, se ela já tem esse homem que representa, isso aqui vai ter talvez pela sociedade, imposição da sociedade, de você ter alguém, de você casar com alguém, de você ter um relacionamento. Mas ela já tem a lealdade com o pai dela. Se ela já tem a lealdade com o pai dela, por que ela precisa ter com ele aqui? Entendeu? Então, ela vai ter ele e vai ter outros. Ela vai trair. Ele está agindo de forma imatura, porém inconsciente, tá? É isso. Então, assim, minha gente, essas são dinâmicas de várias possibilidades que possam haver por trás de uma traição. Porém, existem outras diversas. Essas são das mais importantes, relevantes e que aparecem sempre no campo sistêmico. E que eu queria passar para vocês. Mas não quer dizer que uma pessoa seja boa porque trai e que a outra seja boa porque é traída, enfim. O que não é legal, o que não é interessante, é que a pessoa que é traída se coloque no lugar de vítima, certo? E a outra no lugar de vilão. Por quê? Porque naquele relacionamento, ela pode ser vítima e ele o vilão, certo? Aquele relacionamento pode não acontecer mais, pode acabar, eles podem ficar com raiva. Porém, qual é a evolução que eles tiveram nisso? Se eles não olharam, né? Eles não olharam para o ponto principal daquilo, eles não conseguiram olhar para a traição. Então, eu vou mostrar para vocês agora, eu vou afastar o meu campo sistêmico aqui, eu vou mostrar para vocês agora, eu vou dividir com vocês. Caso que Guilherme, é complexo, principalmente para quem está observando pela primeira vez como a dinâmica acontece. Por isso que, assim, é impossível eu falar sobre tudo em uma live, em 40 minutos, em 50 minutos ou 1 hora. Então, por isso que eu tô tentando fazer da forma mais, assim, com o maior amor do mundo, tá? Porque isso aqui é um movimento de almas, mesmo que o tema seja tão denso assim. É muito difícil sair dessa posição de vítima e vilão, no caso da traição. É difícil sim, mas é possível. Então, por isso que com esse trabalho algum trabalho de autoconhecimento, um trabalho de psicoterapia, um trabalho de entendimento mesmo do que acontece. Tentar não julgar, não só na traição, mas com relação a outros casos, ter uma vida sistêmica. Quando a gente passa a ter uma vida sistêmica, a gente julga menos, a gente se policia. E eu tô falando de julgamentos, não só nesse sentido, mas julgamentos de qualquer coisa. Quando entra uma pessoa, por exemplo, numa sala, no auditório, e você já tem um impulso de julgar aquela roupa, de julgar o jeito daquela pessoa, então faz isso, se policia, entendeu? Quando a gente vai fazendo esse exercício com outras coisas, a gente vai conseguindo fazer em vários outros aspectos da vida. Sobretudo este de hoje. A constelação pode ajudar a pessoa que foi traída a sair dessa dor. Sim, vamos falar exatamente sobre isso, porque é justamente para isso que serve. A constelação, você vê a causa, você entender o que está acontecendo por trás dali, para você poder ter um alívio. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai se posicionar. Aqui, eu não chego para dizer que essas pessoas, pelas quais passam por essas dinâmicas que eu falei, algumas dessas, acho que 5 dinâmicas, né, eu falei, não estou aqui querendo dizer que estas pessoas, elas têm que se manter nesse lugar. Não estou querendo dizer que essas pessoas são boas ou ruins. Aqui eu não estou julgando. Eu estou falando o que a constelação fala e o que é mostrado no campo sistêmico, que é o que acontece. Se essas pessoas se mantiverem neste lugar de raiva, neste lugar de culpa, elas não vão evoluir. Isso vai continuar acontecendo. Se vocês prestarem atenção, como alguém falou aqui, não sei se foi Morgana ou se foi outra pessoa, existem padrões, existem pessoas que passam por isso a vida inteira. Nossa, eu sou traída em todos os meus relacionamentos.
Nossa, eu traio em todos os meus relacionamentos, eu não queria fazer isso. Eu sei de caso de uma mulher que traiu era um noivo na época, e depois eles se separaram e voltaram a estar juntos. Eles quiseram estar juntos, estão juntos até hoje. Mas até hoje, essa mulher sente a culpa, sente a dor da culpa. Então, assim, não é só quem é traído que sofre. Quem trai também sofre muito. Então, essa pessoa tem a dor da culpa e a insegurança. Mesmo depois de tantos anos de relacionamento, de estar com a pessoa, da outra pessoa não ter demonstrado que faria a mesma coisa. Mas até hoje existe isso. Então, assim, vê só, se esta pessoa que tem culpa e esta pessoa que tem raiva, se os dois, eles se trabalharem num primeiro momento, mais à frente, eles vão evoluir. E eles vão conseguir entender que não precisa não sofrer, né? Porque o sofrimento, ele é inevitável. Mas que não precisa repetir, não precisa haver a continuidade desse padrão. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui um caso de Maria. Ela chegou para constelar. Essa aqui é a famosa Maria. É um caso real com nome fictício. Então, Maria chegou para constelar o seu relacionamento de muitos anos. O relacionamento de Maria já tinha muitos anos, o casamento. Quando eu pedi para ela... O campo sistêmico a gente monta assim, ó. Mais ou menos assim, tá? Vou fazer aqui uma miniatura para vocês. Então, quando eu pedi para Maria escolher um bonequinho para representá-la, ela escolheu, digamos, esse daqui. Depois eu pedi para ela escolher um bonequinho para representar o marido dela. Ela escolheu este daqui. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar. Ela escolheu este daqui. E a gente foi fazendo a dinâmica. O campo foi mostrando um outro fator. Pronto, eu disse a vocês que ia mostrar uma outra dinâmica. Maria sofre. Essa Maria sofre. Uma outra dinâmica que me veio agora, que eu não listei nas 5, mas justamente desse caso aqui. Ela escolheu esse boneco para representá-la e esse boneco para representar o marido dela. E nós fomos fazendo, isso aqui é um resumo, tá? Nós fomos fazendo a dinâmica e foi observado que Maria estava com o seu masculino em alta, sua energia masculina lá em cima. O que aconteceu? Num relacionamento, tem que haver energia masculina e energia feminina equilibradas. A mulher, naturalmente, é da sua natureza, tem uma energia feminina muito mais elevada do que a do homem. E o homem tem uma energia masculina muito mais elevada do que a mulher. Porém, existem relacionamentos em que o homem tem uma energia feminina muito mais elevada e a mulher tem uma energia masculina muito mais elevada e esse casamento dá certo. Esse relacionamento dá certo. Por quê? Porque apesar de as energias estarem em polos distintos, polos opostos, né? Elas existem. O que gera complicação, o que gera conflito e que é bem desafiador é quando existem duas energias masculinas muito elevadas ou duas energias femininas muito elevadas. Não fosse assim, não existiriam os relacionamentos entre dois homens ou entre duas mulheres em que os dois tivessem energias femininas e os dois tivessem energias masculinas. Se vocês observarem, é até notório que um tem energia feminina mais elevada e outro masculina, ou com as mulheres também da mesma forma. Então é isso, que tem uma energia feminina e masculina, tá? Os dois, cada um. E neste caso, Maria estava com energia masculina elevadíssima. Ela tinha o foco, a energia masculina é aquela do foco, de resolver problema, de não se permitir ser ajudada, de não... até se cuidar, né? A aparência, de não ter momentos de calma, porque a mulher ela é mais calma, ela é mais serena. A mulher não, a energia feminina é de mais calma, de mais serenidade. Então, o que aconteceu? João, ele percebia que tinha uma energia masculina muito grande ali na casa dele e ele não aguentou. Como ele não aguentou, ele buscou fora. Ele buscou suprir essa energia feminina aqui, ó. Porque aqui estava muito masculino. E ela tentou suprir. É interessante que, não sei se vocês perceberam. Ah, minha irmã, beijo! Minha outra irmã. Tem um outro irmão. Eu não sei se vocês... Mesmo pai da mesma mãe, graças a Deus. Eu não sei se vocês perceberam. Mas ela escolheu um menino para representá-la, Maria. Tá? Isso é inconsciente, porque... Quando se vai fazer uma técnica, a gente escolhe pela energia, não é por aparência física de boneco, de representante, até porque representantes podem ser outras coisas que não tenham nem essa aparência, nem face, entendeu? Então, essa foi uma dinâmica que foi muito linda e
aconteceu isso. Então, o que estava por trás dessa traição dela era isso. Julgamento, Maria contribuiu para que João a traísse? João é o culpado, Maria é a vítima? É? Não é? Não vou julgar, não vou dizer que Maria tem a culpa nisso. Porém, o que existe é a autorresponsabilidade de cada um. Tocando em outro aspecto, Maria já estava há mais de 10 anos sem ter nenhum tipo de relação com João. Então, assim, é um outro fator já, uma outra dinâmica por trás que acontece. Então, para vocês verem, né? Não se pode simplesmente chegar e saber um lado da história, chegar já julgando e pronto. Então, a constelação, ela fala sobre isso. Esse foi um caso muito bacana que aconteceu. Esse exemplo é muito incrível. Eu conheço um caso parecido, a Odi conhece um caso parecido, tá vendo? Acontece bastante isso. E é triste porque se as pessoas elas se conhecessem, se as pessoas soubessem como é que acontece, como não é para acontecer, não aconteceria mais. Para poder desmistificar esse vilão todo, porque a traição é um medo que existe em todos os relacionamentos. Ele vai rondando ali, ele vai deixando aquele medo. Porque é uma das maiores dores que pode acontecer. Em um relacionamento você não quer que aconteça, lógico, ninguém quer que aconteça, né? Então, eu vou passar agora para o segundo caso. Ai, obrigada, Camila. Eu vou passar para o segundo caso que eu atendi. E mais uma vez, quem é que vem? Maria, né? Maria, sofrida Maria, como diz Kiara. Maria chegou com uma queixa de um problema no relacionamento dela. Sofrimento no relacionamento. Ela já tinha tido alguns relacionamentos, já tinha tido filhos, inclusive, e não conseguia ter um relacionamento saudável. Ela chegou com essa queixa e com o desejo de ter um relacionamento saudável. O campo sistêmico mostrou Maria e uma presença muito forte da mãe de Maria. Só que foi além. E isso é muito lindo quando o campo vai mostrando isso, indo além. O campo mostrou também uma presença muito forte da necessidade de colocarmos a avó de Maria. Na dinâmica, existiu aqui a traição. Porém, a traição não foi de nenhuma delas. Elas todas não eram só traídas, como também eram amantes. E Maria era amante, ela chegou para constelar e me relatou essa parte. A mãe dela foi da mesma forma amante, foi um caso assim muito parecido, um padrão que claro que ela viu que a mãe dela passou e ela não queria passar de novo, mas não teve como não acontecer. E a avó? Quando aconteceu com ela, esta mãe que tinha passado pela mesma situação, a julgou muito, a culpou muito e ela sofreu muito com isso. E o campo mostrou que a avó dela fez da mesma forma com ela. Então você vê como as coisas vão se repetindo. O que aconteceu com Maria? Maria, de forma consciente, né, veio fazer uma constelação e falou assim pra mim: Sara, eu estou fazendo essa constelação porque eu acredito muito na técnica e eu sei que se eu quebrar esse padrão, as minhas filhas, ela tem 2 filhas, as minhas filhas não vão passar pelo que eu passei. Então, foram feitas várias liberações e foi bem interessante esse caso também, essa linhagem, a linhagem feminina, como acontece, né? Acontece bastante também com relação a isso. Essa linhagem e a lealdade, que eu tinha falado numa das, acho que a dinâmica 2 ou 3, eu falei sobre a lealdade. Que essa lealdade é o quê? Eu não quero ser como a minha mãe, mas é uma força maior, entendeu? É algo que é mais forte do que ela e ela não consegue fazer diferente. Então, a dinâmica a gente faz para que essas liberações aconteçam e que ela consiga, a partir de então, fazer diferente. Porque por mais que ela entendesse que a mãe dela fazia, que a avó dela passou por aquilo e não quisesse, ela não consegue, porque não tinha chegado à consciência ainda. Depois disso, chegou, tá? Então, este foi o segundo caso que eu mostrei pra vocês e eu vou mostrar um terceiro caso agora. O terceiro caso que eu separei aqui. Esse caso... quando eu faço as constelações, gente, pra vocês saberem, quando eu faço os meus atendimentos de constelação, eu não tem como eu lembrar de todos, não tem como eu lembrar da história, não tem como. Só que alguns, eles marcam muito. Esses 3 que eu tô mostrando foram casos que marcaram bastante. Maria, mais uma vez, chegou na constelação para constelar relacionamento. Beber uma aguinha aqui, tá, gente? Vocês estão bebendo água aí? Gente, bebam água, viu? Bebam água, muita água por dia. Muita, bastante. Saudável. E ela chegou para constelar porque ela não conseguia ter bons relacionamentos. E ela se prendia aos relacionamentos de uma forma que ela se entregava
Ela entregava a vida dela na mão do outro. Já bebi 1 litro aqui, muito bem. Eu geralmente não bebo após as 6, mas como eu estou falando e fazendo a live, não tem outro jeito. Então, Maria chegou pra constelar porque ela não conseguia ter bons relacionamentos, ela se entregava totalmente, já tinha tido relacionamento abusivo, inclusive. Quando ela escolheu, é muito interessante, ela escolheu um bonequinho, não sei qual foi, não sei nem se eu usava esses bonequinhos na época, faz um bom tempo. Ela escolheu. E o campo mostrou uma necessidade de colocarmos de forma muito forte. Foi bem rápido, assim. Porque a constelação, algumas pessoas sabem, outras não. Elas podem acontecer, assim, em 10 minutos. Não dá pra precisar, não. O tempo não. E elas podem acontecer em 2 horas. Essa dela, o campo mostrou rápido. E ela escolheu esse bonequinho e eu notei eu fui instrumento, né? Para essa necessidade de colocar a mãe dela. Quando eu coloquei a mãe dela, ela começou a chorar. Ela escolheu um menininho pra representá-la. E na hora eu perguntei pra ela, eu disse, olha, a sua mãe, quando você nasceu, o desejo dela é que fosse um menininho e não uma menininha. E aí ela ficou assim muito emocionada e perguntando pra mim como é que isso tinha acontecido e aparecido, né? O campo que mostrou, o campo é sábio, ele mostra. E aí o que acontece? O que a gente constelou? Essa constelação aqui, a gente constelou, claro que ela queria constelar o relacionamento dela, mas a causa era esta. A gente constelou o desejo da mãe dela. O desejo que a mãe dela tinha de ter um menino era tão forte que ela cresceu com esse masculino dela elevadíssimo. E o masculino, ele é aquele masculino que tem a energia masculina, né? Que tem aquele foco, e uma das coisas que atrapalhava muito ela era resolver as coisas. Ela resolvia tudo. Se era pra ir pra um restaurante, ela resolvia qual era o restaurante que ia. Se era pra resolver uma comida, ela resolvia qual era a comida que era pra comer. Se era pra resolver uma viagem, ela já comprava as passagens e já... Então, os caras que ela se relacionava, eles se sentiam incomodados, até gostavam dela resolver as coisas, ser proativa, mas eles iam se sentindo mal, porque a energia masculina estava muito forte ali, entendeu? Essa energia da resolução, do foco de ser rápido, de ir lá, de proteger, é do homem e não da mulher. Claro que a mulher, ela tem que ativar a energia masculina dela em diversos momentos, porém não de forma predominante. Então a gente observou isso aqui foi bem forte. Um abraço que elas deram foi assim, já foi para aliviar muita coisa que acontecia. E aí a gente viu que a causa era essa e fomos trabalhar o feminino nela. Trabalhar essa parte que são vários requisitos, vários aspectos que a gente pode trabalhar para que ela eleve esse feminino. E em outros relacionamentos, ela não faça da mesma forma, tá? Porque o desejo da mãe dela estava aqui nela desde que ela nasceu, até chegar à adolescência, à fase adulta, que ela é adulta hoje, e ela sequer entendia por quê. Mas eu tenho certeza que aí por trás muitas pessoas estão fichas caindo desses casos que eu tô falando, dessas dinâmicas que eu estou dizendo aqui. Então foram 3 casos que eu quis compartilhar com vocês aqui, dos meus atendimentos, bem interessantes. E ser feminina demais também pode atrapalhar. Vou falar, Camila, sobre isso. E pra vocês virem que cada caso é um caso. Todas essas pessoas que iriam tratar o relacionamento, todas essas pessoas sofriam pela traição. E todas elas existia algo por trás. Essa aqui do masculino também acontecia a mesma coisa. Então, e por trás a constelação mostrou a causa, mostrou que foi algo que não tinha como você saber, entendeu? Você podia imaginar, mas deveria ser trabalhado. Então, pra você ver como existem várias possibilidades para uma coisa só. Então, Camila, ser feminina demais também pode atrapalhar? Sim, não é que ser feminina demais possa atrapalhar. É ter a sua energia feminina muito elevada. Em que momento isso acontece? É o seguinte, como é que acontece feminino e masculino? Acredito que tudo precisa de um equilíbrio, a vida nos leva a esse equilíbrio, exatamente. Como é que acontece? Eu vou utilizar percentuais aqui para que vocês entendam bem. Esse feminino, eu fiz um vídeo, esse vídeo em uma rede social minha, ele deu bastante visualização.
E eu estou fazendo um projeto, depois eu vou falar pra vocês sobre isso, o feminino, pra vocês não terem noção da algumas pessoas aqui têm, outras não, da importância que é trabalhar o feminino. E assim, por que eu tô falando que teve essas tantas visualizações? Pela relevância do tema, entendeu? Pela relevância que tem. Então, como é que acontece? Vou tratar em percentuais pra ficar mais dinâmico, tá, gente? É só por isso. Uma mulher, naturalmente, ela tem, vamos dizer, 80% da sua energia feminina e 20% masculina. O homem, 80% da sua energia masculina e 20% da sua feminina. O que acontece? A mulher, ela precisa trabalhar esses 80% da energia feminina dela. E o homem, esses 80% da energia masculina dele. Pra quê? Quando isso está bem trabalhado, por exemplo, vou citar a mulher agora. Quando a mulher está com o feminino dela bem trabalhado e ela precisa acionar os 20% do masculino, ela vai conseguir fazer de forma correta. E como seria isso? Por exemplo, ela está num relacionamento e a pessoa do relacionamento dela está em crise e tem uma briga, ou ele diz que vai conversar com ela e diz que não está muito bom isso, o relacionamento deles não está bom, está desgastado, está com crise. Se ela tiver com o feminino dela bem trabalhado, o que é que vai acontecer? Neste momento de decisão, ela precisa acionar o masculino. Chegar, conversar com ele, chorar, enfim, mostrar todo o sentimento dela, mas conseguir resolver. Pronto, a crise é essa, o que é que a gente faz agora? O que é que a gente busca resolver? Se ela tá com o feminino bem trabalhado, ela aciona esse masculino, que é esse do foco na hora, e resolve. Se ela não tá com esse feminino bem trabalhado, o que é que vai acontecer? Ela vai se desesperar. Ela vai chorar muito, ela vai ficar muito mais sensível, porque a mulher, o feminino da mulher, é o que traz isso, essa sensibilidade. Porém, ela vai utilizar isso de forma exagerada, entendeu? Então, por isso que ter esse feminino demais também vai atrapalhar. Ela não vai ter posicionamento na hora que ela precisar ter o posicionamento. Da mesma forma, o homem. Se o homem não trabalha esses 80% do masculino dele e acontece essa mesma situação, na hora dele ser sensível ao que a mulher traz, o que ele vai ser? Ele vai ser grosso. Ele vai colocar toda essa masculinidade pra fora de forma exagerada. Por quê? Porque não foi bem trabalhado. Ele não conseguiu acionar aqueles 20% do feminino que ele deveria ter e ser mais sensível com ela, entendeu? Então, tanto o feminino ou masculino, tanto um como o outro exagerado demais, exacerbado, pode trazer prejuízos para relacionamentos e para muitos outros fatores da vida em qualquer sentido. Eu tenho uma live falando sobre isso e, assim, falei bastante sobre esse tema. Tá no meu feed, para quem se interessar em ver. Então, vou voltar aqui com meus bonequinhos para que eu produzi um caso para vocês. Eu quero mostrar para vocês. Esse caso não é real, tá, gente? Esse é um caso de explicativo, não é real. O que acontece com a traição? Você tem que olhar além do que está aparente. E eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui nós temos Maria. Mais uma vez, Maria, chega pra cá, Maria. E nós temos João. Mais uma vez eu vou falar para vocês que eu falei no início. Obrigada, Di. Eu falei no início e vou falar agora para vocês. Eu estou utilizando o homem como o traidor simplesmente por algo didático, porque é o que eu vejo a maioria dos meus atendimentos, tá? Mas aqui eu não estou julgando, apesar dos números mostrarem que os homens traem mais e que o número de mulheres está aumentando agora. Eu só faço dessa forma não por um pré-julgamento, mas pela dinâmica mesmo. Então, o que acontece? Maria estava casada com João e Maria, ela tinha uma dor com ela. Essa dor pode ter vários aspectos. Vamos dizer que uma dor. Qual era a dor? A mãe de Maria estava doente e Maria, ao invés de estar aqui do lado do seu marido, ela estava muito mais aqui, com a mãe dela. Ou Maria tinha tido um aborto. Aqui, ó. Tá vendo? Maria tinha tido um aborto e ela estava aqui com a dor dela. João é o seu marido. Eu vou usar esse exemplo aqui do aborto. João é o seu marido, João estava muito triste também com isso, porém, ele não estava da forma que ela estava. E Maria, com essa dor aqui dela, deixa eu ler aqui, que quando vocês botam as perguntas, eu gosto de ver na hora, porque às vezes passa, sabe? E aí eu não consigo mais ver. Sinto muitas traições e injustiças dos seres que amo, o que será?
Isabel, não entendi muito bem. Sinto muitas traições e injustiças dos seres que amo. Me fala de outra forma que eu não consegui entender bem a pergunta. Por enquanto eu vou continuando. Então Maria tem essa dor aqui, certo? E Maria não está conseguindo ressignificar esta dor. O que acontece? João vai se afastando. Ele vai se afastando porque ele não está mais aguentando aqui. Porque Maria não está disponível para João. Maria não está disponível emocionalmente. Maria não está disponível sexualmente. Maria não está disponível fisicamente. Ela não está disponível para o relacionamento. Ela está simplesmente aqui com a dor dela, que é legítima e que é dela. E que ela tem que tratar. Mas ela não está tratando, tá com essa dor. O que é que João pode fazer? João simplesmente pode... Vou me separar, não aguento mais. Enfim, pode separar, não é? Ou, o que é que ele pode fazer também? Ir se afastando. Ir se afastando, ir se afastando. E aí, quem é que chega na história? A amante. A amante chega para suprir esta falta que João está tendo em Maria. Aí você pode dizer, Sara, mas isso é muito simples, isso é óbvio. Se ele não tem sexo em casa, se ele não tem apoio emocional em casa, ele vai buscar fora. Não, isso não é óbvio. Esta amante aqui, ela chega... a gente fala na constelação, e eu espero que vocês me entendam com muito carinho isso, tá? Ela chega para servir a esposa. Servir o que ela não está conseguindo dar para ele, tá? Mas isso é uma forma inconsciente. E aí, o que é que acontece? Essa dor de Maria, ela vai sendo sanada. Em algum momento ela vai sendo sanada, e Maria começa a estar disponível novamente para João. Certo? Ela conseguiu ressignificar essa dor. E ela fica novamente disponível para João. E agora, se João quiser, o que é que ele faz? Pronto, agora está disponível para mim, então agora eu estou com você. Quantos casos vocês não já viram? Ele nunca vai largar a amante para estar com você, não. É por isso. É porque ela passa agora a estar disponível para ela. E aí, enfim, eles voltam. Aí, o que acontece? Você pode me perguntar, Sara, mas e se uma pessoa não tem uma dor? Se Maria não tem uma dor? Se Maria estava disponível para ele? Se não existe um aborto? Se não existe um cuidado com a mãe? Se não existe nada disso? Por que João ainda traiu Maria? Porque ele não presta? Porque ele é um safado? Aí a gente entra naquela história, uma das dinâmicas que eu mostrei. Porque talvez ele seja um filhinho da mamãe. Entendeu? Então, ele é aqui, desse tamanho aqui, ó. Filhinho da mamãe. Ele tá casado com a mãe. Deixa eu pegar aqui a mãe dele. Aqui, a mãe de João. Ele já tá casado com a mãe. Então, se ele tá casado com a mãe, ele tem lealdade à mãe. E aí, uma criança não pode estar casada com um adulto, né? Não tem como. Então, mulheres se relacionem com homens e não com meninos. Se ele já está casado com a mãe, ele só deve lealdade a ela e não a Maria. Então, ele vai ter várias outras. Geralmente, são várias amantes. E não só ela. Então, é o que a gente chama, né, de homem safado, enfim, que desrespeita. Então, quando ela está disponível para ele, neste caso aqui, pode acontecer também, certo? Então, qual é a situação? Estar disponível ou não. Opa, desculpa, aqui, João. Tanto ele como ela. E aí, qual é a conclusão que a gente chega? Que os dois são vítima e vilão, que os dois são responsáveis por aquilo. O que vocês acham? Eu já falei aqui, né? A responsabilidade é dos dois. Como é que a gente resolve isso, Sara? Qual é a solução para esse caso? Como é que a gente sana isso? Como é que a gente faz... Opa, desculpa, eu errei o boneco. É isso aqui, João. Como é que a gente faz para que isso não aconteça? Ou para que isso não aconteça de novo? Simbolicamente casado com a mãe. Lembro bem, exatamente. Deixa eu ver. Só uma pergunta que passou aqui. Acho que ela quis dizer que mesmo que não tenha sido com ela a traição, ela sente muito mesmo... tá! Ela sente muito mesmo assim. Quem foi que perguntou? Isabel, o que será? Isabel, é bom você procurar identificar isso. Por que você sofre essas dores? Você pode estar sendo leal a alguém, mas não exatamente sofrer a traição. E sim outros fatores, entendeu? Porque a gente é muito leal, né, aos nossos antepassados. E a gente sente essas dores. Então, deixa eu só subir aqui de novo. Tenho sido muito traída ao longo da minha vida. Não gosto de injustiças, nem de sentir-me vítima. Como posso fazer? Tenho sido muito traída. Nem de sentir-me.
Então, Isabel, você pode identificar. Você pode tentar fazer algum trabalho de, vamos dizer, uma técnica da constelação para identificar o porquê que isso acontece. Diante de todas essas dinâmicas que eu falei, não sei se você viu no começo, eu citei 5 dinâmicas no começo e fui citando mais algumas. Você pode conseguir chegar na técnica da constelação a causa disso, e você entender se o seu feminino está muito elevado, se você está sendo leal a algum antepassado seu, a sua mãe, enfim. São vários fatores que podem acontecer. Você vê, eu falei vários casos de pessoas que vieram tratar o relacionamento, que tinham sido traídas ou que eram amantes, e todos eles desenrolaram de uma outra forma, tá? Então, você pode fazer isso. Pode conversar comigo também por direct ou no link da bio, se você quiser, que eu posso te explicar um pouco melhor, tá? Que aqui na live fica mais restrito, né? Então, qual seria a solução para Maria, que foi traída, para João? É Maria que escolhe. Estar aqui, permanecer neste lugar, aí é uma opção de Maria, porque a dor da traição é muito grande e ninguém precisa permanecer. Era isso que eu queria falar pra vocês. Que aqui a gente não tem julgamento de quem tá certo e quem tá errado, mas a pessoa não precisa estar naquele lugar, ela não precisa se manter naquele lugar. Mas o que ela precisa? Ela precisa olhar para aquilo. Ela precisa olhar para aquela dor. Ela precisa... Fica assim, vai ficar no feed, Isabel. Daqui a pouquinho, quando terminar, eu já coloco. Eles precisam. Ela e eles podem resolver esse problema juntos? Podem. E eles podem resolver separados também. Eles precisam olhar para aquela dor. Eles precisam ter um processo de autoconhecimento. Se eles olharem para aquela dor, entenderem por que eu traio, por que eu sou traída, se eles começarem a entender isso, eles podem lidar de outra forma. E os próximos relacionamentos deles não vão mais acontecer isso. Entendeu? Então, esta é a solução. A solução é ter um autoconhecimento. Agora, permanecer neste lugar de traído ou de traidor, aí é as pessoas que vão optar. Só que como é que a traição ela é sanada? Como é que ela é combatida? Ela é combatida com o não. Ela é combatida com a não aceitação disso, entendeu? Então, por isso que eu venho com muito cuidado, com muito carinho, falando pra vocês desde o começo, porque isso é um movimento de almas, a constelação fala sobre esse movimento de almas. Então, a dor é muito grande e você não precisa permanecer ali. E se você optar por permanecer, conversar. O que Maria poderia fazer com relação a João quando eu falei sobre a dor dela, do aborto? Ela ficou com a dor só pra ela, disse, essa dor é minha, agarrou aquela dor e ficou indisponível para João. Então, qual seria a solução? Ela conversar com João, ela conversar sobre essa dor, ela conversar com João porque é que ela não está disponível para ele sexualmente, conversar com ele porque ela não está disponível para ele emocionalmente. Quando João passa a entender isso, ele não precisa ter esse movimento inconsciente de buscar de outra forma, entendeu? Então, é desta forma que as coisas são resolvidas, dessa forma que as coisas são sanadas, que as traições, elas passam a ter você passa a ter uma outra visão com relação a este assunto, a este tema. Então, gente, é isso. Camila, eu queria fazer com vocês hoje, eu tenho um baralhinho aqui, ó, de constelação sistêmica, é bem legal, eu utilizo nos meus atendimentos, é muito legal, gente, são cartinhas. E alguém quer aí que eu tire uma carta? Quem disser primeiro que quer que eu tire uma carta, eu tiro. Vamos ver se alguém quer. Se alguém quiser, eu vou tirar uma cartinha aqui do meu baralhinho. Algumas vezes a carta vem, assim, certeira no momento do atendimento, na maioria das vezes é. E... a Camila quer, alguém mais quer? E outras vezes, e Tatiele, pronto, eu vou tirar pra Camila e Tatiele, foram as duas primeiras. E outras vezes a gente fica pensando naquilo, Isabel também quer, tá bom, gente, eu vou tirar então, pras três. A gente fica pensando, meditando, sabe, o que veio naquela cartinha. E enfim, todo mundo quer, então tá bom, gente, eu vou fazer. Nossa senhora, é muita gente. Deixa eu voltar aqui. A primeira pessoa, Camila. Camila, eu vou mostrar 3 cartas e eu vou enumerá-las. 1, 2 e 3. E você escolhe, tá? Escreve aí, ó. 1, 2 e 3. Fala se é 1, se é 2 e se é 3. Camila, que foi a primeira. Vê aí, se é 1, se é 2 ou se é 3. Camila, cadê você? 2, aqui. Camila escolheu essa carta.
Olha, Camila, a carta que saiu pra você, vê se você consegue ver aí. Eu peço que abençoe meu caminho. Eu não sei o que você estava pensando aí por trás. Obrigada, abraço desse Portugal. Ai, que legal, Portugal. Eu já atendi gente de Portugal. Tenho cliente de Portugal. Eu peço que abençoe meu caminho. Olha que coisa mais linda, Camila. Eu não sei o que você estava pensando aí, se você estava meditando alguma coisa, enfim. Mas foi esta cartinha que saiu para você. Coisa mais linda. Abençoar, né? Eu não sei se você é católica, se você... Enfim. A constelação não fala de religião, mas é a crença que você tiver com você, né? Vamos lá. A segunda pessoa foi Tatiele. Tatiele, escolhe 1, 2 ou 3, que eu vou pegar mais aqui, ó, dessas aqui no meio. Da mesma forma, na mesma ordem. Aqui é 1, 2 e 3. Vamos lá. E Tatiele, escolhe 1, 2 ou 3. 1, essa daqui. Agora eu sigo em direção ao futuro. Esta foi a sua carta, Tatiele, e agora eu sigo em direção ao futuro. Então, gente, essas cartas, elas são de extrema importância. Vão meditando aí. Em algum momento você vai lembrar disso. É muito, muito legal. Muito legal. Eu amo esse meu baralhinho aqui. Uso muito pra mim, inclusive. Isabel. Vou pegar mais 3 cartas aqui, tudo aleatório. Isabel vai escolher 1, 2 ou 3. Qual você quer, Isabel? 1, 2 ou 3. E a gente vai ouvindo, e vai vendo, e vai meditando. 2. Isabel, 2. Nossa Senhora, quando fala de mãe é sempre mexe com o coração, né? O Dia das Mães foi domingo. Mãe, eu tomo a vida que recebi de você e vou fazer algo de bom dela. Nossa Senhora, essa carta aqui, ela é maravilhosa. Eu vou repetir até. Mãe, eu tomo a vida que recebi de você e vou fazer algo de bom dela. Não sei o que está passando pela sua vida, mas sempre as mães, elas têm uma importância, assim, que não tem nem como a gente falar, às vezes, de tão grande que é. Depois foi Ivone. Ivone, escolhe o número, Ivone. 1, 2 ou 3. Ivone quis 1, 2 ou 3 aqui. Deixa eu subir. Cadê Ivone? Ivone? Onde vende esse baralho? Ah, Tatiana, eu comprei na internet. Fala comigo no direct, que aí eu passo pra ti direitinho. Obrigada, muito obrigada. É mesmo muito significativo. Por nada, Isabel. Bom, Ivone, como não falou ainda, Guilherme já falou, ele quer a carta 1. Então, vamos lá. 1, 2 e 3 é a 1. Deixa eu fazer aqui de Guilherme, aí eu faço da Ivone, que eu já tinha pego, né? A energia. Pra Guilherme, eu aceito e agradeço por tudo que aconteceu, pois me trouxe até aqui. E aí, Guilherme, o que é que você me diz dessa carta? Eu aceito e agradeço tudo que aconteceu, pois me trouxe até aqui. Com certeza, tudo que a gente passou é o que nos trouxe até quem somos hoje, né? Quem nos tornamos. Ivone, pra gente encerrar, né? Acho que foi a última. Vamos lá, Ivone, foi a 2, né? Então, dessas aqui que eu peguei, 1, 2 e 3, para a Ivone. Olha, Dedian, Cao Yang. Nossa. Até que você torne consciente, olha só, até que você torne consciente o inconsciente, que é justamente isso que a técnica da constelação traz, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Nossa, não teria uma carta, essa carta aqui eu vou até comentar sobre ela. Essa carta aqui, ela traz a essência da constelação. Eu vou ler de novo pra vocês. Também pediu. Ah, tá. Eu não tinha visto. Eu vou tirar também. Eu vou ler de novo essa carta. Até que você torne consciente o inconsciente, que é justamente isso que preconiza a técnica da constelação, é você trazer do seu inconsciente para o consciente. Ele governará a sua vida e você chamará de destino. Ou seja, você simplesmente vai levar ali, vai seguir. Ah, é o meu destino e eu vou aceitar como é. Entendeu? Então, muito bacana, muito legal essa carta. É Hannah? É Hannah? Enfim, se eu tiver falado errado, mas aqui eu tô escolhendo as cartinhas e vou pegar pra você, Hannah, aqui. Eu vou até abrir a caixinha pra pegar outras de dentro da caixinha, que tinham várias fora.
Aqui, Hannah. 1, 2 e 3. Qual seria que você quer? Deixa eu ver aqui. Eu não tinha colocado já? Não. Aqui, Hannah, a cartinha 1, a 2 ou a 3 que você quer? Opa! O meu campo aqui, ó. O meu campo já ia caindo. A 3, né? Então, vamos lá. Permita-se mergulhar no que você ainda não conhece sobre você mesmo. Ou seja, busque um processo de autoconhecimento, seja ele na terapia, seja na constelação, seja em outra técnica. Tá lhe chamando, viu? Aqui está lhe chamando. A live lhe chamou. A live já chamou e a cartinha mais ainda. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido esse não julgamento. Eu fiz essa live com muito carinho e com muito cuidado para que vocês entendessem que aqui eu não estou apoiando, eu não estou negando, eu não estou julgando nada sobre quem trai, sobre quem é traído. Nem estou dizendo que é certo, nem que é errado. E principalmente que você não precisa permanecer neste lugar, certo? Você não precisa, você precisa permanecer onde é bom para você. Onde está bom para você, onde não traz a dor. Porém, se você passa por essa dor, que você trabalhe, para que você não passe mais uma vez, para que você nem traia e nem seja traído, porque quem trai fica com sentimento de culpa, que amargura também, que destrói. E quem é traído, o sentimento de raiva, que também amargura e destrói. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado das cartinhas. E essa live vai ficar salva, para quem estava me perguntando. A próxima live, acredito que daqui a 15 dias eu vou me organizar ainda para escolher um tema bem bacana. E é isso, gente. Boa noite. Vou abrir caixinha, façam suas perguntas que eu vou responder o máximo que eu puder para vocês. Hoje e amanhã, eu espero que dê para responder todas. E é isso. Um beijão, boa noite, durmam bem, durmam em paz, que a semana de vocês seja abençoada. Muito obrigada pela presença de todos. Vejo que aqui tem muitos homens e muitas mulheres. Esse tema é bem forte, né? Esse tema é pra todo mundo mesmo. Ai, gente, foi tão legal essa live, eu gostei tanto que eu queria permanecer mais aqui. Mas, então, gente, mas é isso, né? Eu preciso ir. E boa noite a todos. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima, até caixinha, até tudo. Beijo!